Olá, companheiros, companheiras, olá a todos os amigos que têm acompanhado o Radar Podcast. Estamos aqui para mais um programa do Radar Podcast. Pedir a você, como de costume, que você curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, porque a sua inscrição ela é muito importante para que outras pessoas também conheçam esse trabalho, conheçam aí o Radar Podcast. Então não deixe de se inscrever em nosso canal. Quero agradecer as pessoas que já se inscreveram, que já participam aí do Radar Podcast, que já acionaram o sininho para receber as notificações sempre que tem um programa novo. Isso é muito importante para o canal. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Então peço a você, meu amigo, minha amiga, que vai assistir pela primeira vez, se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário, compartilhe, curta, acione lá o sininho, que é para que quando tiver um programa novo, você fique sabendo que tem um novo programa no ar. Bom, hoje eu tenho o prazer de receber aqui um grande camarada, um camarada de luta, que faz parte da minha história na categoria. Foi secretário-geral do Sindicato dos Correios de São Paulo junto comigo, né, lá em 2001. De lá tocamos várias lutas, né, uma dificuldade muito grande, poucos recursos da entidade sindical, mas muita vontade política. Estou recebendo hoje aqui o companheiro Vicentinho, Vicente Manuel dos Santos, Vicentinho dos Correios aí. Vicentinho, se apresenta aí para os nossos companheiros e companheiras. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui agradecer a todos que estão acompanhando aí o Radar Podcast, né? E também agradecer o convite do nosso colega e companheiro Ribamar por estar aqui hoje e poder falar um pouco sobre o movimento sindical, sobre as nossas lutas. Isso é importante para a categoria e a sociedade saiba da nossa luta. Maravilha, Vicente. Vicente, quando eu cheguei no Correio, você já estava, né? Na realidade, quando eu cheguei na direção do sindicato, você já estava na direção do sindicato. Eu vim na Secretaria de Assuntos Jurídicos, primeiramente, né, numa vacância do companheiro Campos ali que pediu transferência, foi eleito na direção, mas pediu transferência para o Maranhão, e naquela vacância abriu a oportunidade de se fazer um processo eleitoral único, né, para uma vaga que estava ali na diretoria executiva, e eu acabei sendo contemplado ali. Os trabalhadores que compareceram à Assembleia acabaram me elegendo ali para compor aquela direção. Você já estava ali no movimento. Diga para mim, quando que você entrou no Correio e como foi os seus primeiros anos aí de categoria? Boa tarde, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Eu cheguei nos Correios nos anos 90, por volta de 1992, ingressei nos Correios através do concurso público, né, em 15 de 6 de 92. E a partir daquele momento, cheguei a um momento de muitas lutas na categoria, onde a gente, através dos anos 90, dos anos 2000, a gente trouxe muitas conquistas para a categoria através das grandes greves que nós realizamos, né? A categoria como um todo. Cheguei num momento importantíssimo em que a categoria estava numa luta também pela melhoria das condições de trabalho, pelas questões da saúde do trabalhador, pela questão da luta contra a privatização e por muitas outras, pela reintegração de diversos trabalhadores, que era um momento de muita perseguição política em cima do movimento sindical, dos trabalhadores como um todo, a sobrecarga de trabalho. Então isso exigia uma luta intensa, uma luta incansável, né, dos trabalhadores, da nossa classe trabalhadora setista, que veio a minha contribuição importante com os demais dirigentes sindicais para que a gente alcançasse essas conquistas, né? E o nosso legado nessa luta toda, além das conquistas, foi a luta contra a privatização. Perfeito, Vicente. E como foi chegar na direção do sindicato, né? Você é um trabalhador de base, foi delegado sindical, foi cipeiro, né? Como foi chegar à direção do sindicato? Você já veio logo no início ou já veio lá nos anos 2000? Como que foi a sua entrada no movimento sindical, na direção do sindicato? Eu cheguei na direção do sindicato através da CIPA, né? Sempre entrei no Correio não na área operacional, na área de engenharia do Correio, né? Que muita gente acha que não tem engenharia, mas tem, na manutenção predial. E deixar aqui já um forte abraço a todos os colegas da engenharia, da área operacional, que me acolheram muito bem, né?
e tanto me acolheram que me elegeram por diversas vezes como cipeiro, como delegado sindical, e foi através dessa luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, em defesa da saúde dos trabalhadores, contra a sobrecarga de trabalho, né? Sempre em busca das melhorias das condições de trabalho, foi que eu cheguei à direção do sindicato, ainda nos anos entre 95 e 97, eu já estava como diretor, ocupei a diretoria de saúde, onde procurei levar mais informações, mais conhecimento aos trabalhadores que na época sofriam muito com a sobrecarga, e aí tinha as chamadas lesões por esforço repetitivo, chamada LER e DORT, né, doenças osteomusculares. Eu procurei fazer um trabalho em conjunto com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que era da prefeitura, onde ali tinha ortopedistas, fisioterapeutas, profissionais da área de saúde, né? Porque por eu não ser um profissional da área de saúde, eu procurei conhecimento. Participei de um congresso mundial da OIT, o primeiro congresso que teve aqui no Brasil, aqui no AMB, e onde eu adquiri muito conhecimento para levar aos trabalhadores. Os trabalhadores não sabiam o que era uma CAT, muito menos o que eram lesões por esforço repetitivo, né? Vicente, eu me lembro que, principalmente nos anos 90, final dos anos 90, ali anos 2000, várias categorias elas tinham um trabalho muito grande com o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. No Correio, por exemplo, a gente não tinha CAT, né? Para você fazer a abertura de um CAT era uma burocracia muito grande. Mas através dessa luta da Secretaria de Saúde do sindicato, em parceria aí, com o Ministério Público, com o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, com o Fundacentro também, né? Foi muito importante nesse processo de construção dessa organização. Nós começamos a ter conhecimentos dentro do CAT, da necessidade de abrir a comunicação de acidente de trabalho, quando você caía na rua, quando um cachorro mordia, quando você estava numa manutenção predial, que você sofria ali um acidente. Porque antes os trabalhadores eles realmente não tinham conhecimento disso. E eu tenho a sua participação como algo muito importante nesse período, até porque foi através da Secretaria de Saúde do Sindicato que a gente conheceu, né, todo esse emaranhado, né, de situações que aconteciam e o que a gente deveria fazer. Como que foi esse trabalho com o Centro de Referência e por que hoje a gente vê muito pouco esse trabalho? Então, esse trabalho através da Secretaria de Saúde do Sindicato, ele foi importantíssimo para o conhecimento dos trabalhadores, para a questão das emissões da CAT. A empresa, na maioria das vezes, sempre recusava a emissão da CAT, que a CAT é o que reconhece o nexo causal da doença ocupacional, né? Da doença relacionada ao trabalho. O INSS só reconhece uma doença ocupacional através do CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Então, eu procurei levar, através de reuniões setoriais, procurava levar essas informações dos trabalhadores, a importância da emissão do CAT, nas reuniões de CIPA, como delegado sindical, por ter conhecimento, adquirido bastante conhecimento nessa área de saúde, através dos profissionais que eu atuava em conjunto com os profissionais da área de saúde sem ter referência. Então, ali a gente aprendeu a orientar os trabalhadores quanto à importância da emissão do CAT, né? Para que o trabalhador fosse respaldado com o chamado nexo causal, o reconhecimento da doença ocupacional. Então, aí foi uma tarefa importante, e a partir daí o sindicato passou a receber dezenas de trabalhadores todos os dias, buscando essas informações, e aí todos os casos a gente encaminhava para o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, um trabalho importantíssimo que o Centro de Referência realizou, em parceria com uma entidade sindical, né, onde a gente conseguia fazer a emissão do CAT para esses trabalhadores e trabalhadoras que eram afetados com a sobrecarga de trabalho, as lesões por esforço repetitivo e a DORT, que é doenças osteomusculares, né, que são ocasionadas pela relação pelo esforço físico repetitivo, né? Isso deixar bem claro. O que leva a LER e a DORT são lesões por esforço repetitivo. E tinha muito, naquela época, a sobrecarga, a percorrida do carteiro era muito longa, muito o peso, longa, né? A bolsa do carteiro era muito mais pesada. E foi uma luta nossa do movimento sindical para alcançar essas conquistas, reduzir a percorrida, reduzir o peso da bolsa do carteiro. Então, esse trabalho intenso do movimento sindical, junto à categoria, foi importante. E, inclusive, a gente levou para os congressos da categoria também esse debate,
onde os trabalhadores, de modo geral, a nível nacional, passaram a perceber da importância que é a emissão da CAT. E nesse período também, Vicente, a gente tinha muito trabalhador adoecido, né, em que muitas vezes a solução para ele era justamente sair da categoria, né? Muitos desses acabavam saindo da categoria porque tinha sofrido um processo muito duro, né, de acidente, né, e não conseguia permanecer naquela função e acabava não tendo reabilitação, né, porque embora a reabilitação seja algo que está na lei, que está no acordo coletivo da categoria, mas era muito difícil o processo de reabilitação. E esse trabalho que foi feito através da Secretaria de Saúde do sindicato, com essas parcerias, ele ajudou, inclusive, nas reabilitações profissionais, né? Porque eu me recordo que nos anos 2001, 2002, nós começamos a trabalhar muito, né, pela reabilitação desses trabalhadores, desses profissionais que sofreram esses acidentes. Qual que é essa relação? Acidente de trabalho com reabilitação que você vê, qual que é a importância que você acha? A importância é você trazer de volta o trabalhador as suas funções que ele exercia anteriormente, né? Essa reabilitação, ele se adequado numa nova função que não exija o esforço físico repetitivo, que não venha ocasionar, que não venha trazer danos à saúde dele no futuro. Então, por isso que a reabilitação é importante, através dos profissionais da área de saúde, trazer essa política da reabilitação profissional para que o trabalhador seja readequado ou voltar à sua função ou ser readequado numa nova função que não traga novas lesões para ele, que ele possa ter uma vida saudável e desenvolver as suas atividades laborais. Então, essa questão da reabilitação ela é importante, porque não é só a questão da emissão do CAT. Depois que ele retorna da Previdência Social, ele precisa voltar a exercer suas tarefas, mas de forma segura, e que ele possa preservar não só o seu emprego, mas preservar a sua dignidade quanto trabalhador, né? E junto à sua família e junto aos demais colegas. E sempre ser tratado com muito respeito, que muitas vezes o trabalhador... Sofre muito assédio, né? Sofre muito assédio. Então, o respeito... Inclusive do companheiro de trabalho, né? O grande problema do assédio do trabalhador que é acidentado não é, muitas vezes, da gerência ou da supervisão da unidade de trabalho. É justamente do colega de trabalho, né, que faz o bullying, que comete o assédio de forma cotidiana com aqueles trabalhadores. Importante falar, porque assim, quando nós falamos em doença ocupacional, a primeira coisa que vem na mente do trabalhador, da trabalhadora, da população em geral, o cara caiu, quebrou o braço, porque estava entregando uma carta, o motociclista caiu na rua, sofreu um acidente e tal, mas ele vai além disso, né? Nós tivemos muitos processos, inclusive com mesas redondas na Delegacia Regional do Trabalho, que era também uma ferramenta importante, né, de organização dos trabalhadores, né, da luta, da defesa dos trabalhadores, as Delegacias Regionais do Trabalho, que era o quê? O trabalhador, ele está sofrendo um processo de assédio moral, né? E esse processo de assédio moral, ele começa a afetar o psíquico desse trabalhador, ele não consegue mais desenvolver a sua função, né? E isso é algo também que é uma doença ocupacional, né, Vicente? Como na Secretaria de Saúde, você enfrentou muito essas situações? Enfrentei diversas situações, inclusive foram algumas das bandeiras de luta nossa, não só da Secretaria de Saúde do sindicato, mas de toda a diretoria, né, que se empenhou para lutar em defesa dos trabalhadores que estavam adoecendo devido à sobrecarga de trabalho, que passavam por essas situações de assédio, e aí muitos deles muitas vezes eram demitidos, né? Era demitido por assédio moral, por ter adoecido devido às condições de trabalho, e nós lutamos para que houvesse a reintegração desses trabalhadores. Foi uma luta não só aqui de São Paulo, mas uma luta nacional, né? A nível nacional, para reintegrar esses trabalhadores que sofriam perseguição por adoecer, por ter o adoecimento no seu local de trabalho, né? Pelas lesões que ele sofria, pela a perseguição constante ali no posto de trabalho. Então, a gente lutamos muito a nível nacional para conseguir essas reintegrações. E a partir de 1997, quando eu já estava na secretaria, depois dos anos 2000, quando estava na Secretaria-Geral,
nós conseguimos reintegrar muitos desses trabalhadores, não só por lesões por esforço, que sofriam assédio moral, por adquirir essas lesões, mas também aqueles trabalhadores que sofriam perseguição política por estar no movimento sindical, por muitos delegados sindicais demitidos, praticamente toda a diretoria naquela época era uma diretoria que demitida. Eu fui do secretário-geral, juntamente com nosso colega Ribamar, que a gente resistimos à luta, não fomos demitidos, mas muitos trabalhadores, não só de São Paulo, mas de outros estados também sofriam essas perseguições. E foi essa luta do movimento sindical, esse momento importante, entre os anos 90 e 2000, que a gente conseguiu, na luta, através das grandes greves que nós realizamos aqui na Praça da Sé, lembrando aqui que a gente reunia aqui 5 mil trabalhadores na Praça da Sé, era muito importante a luta, que a população acompanhava em tempo real. Não tinha internet, como igual tem hoje, não tinha essa força da internet. O povo via a greve junto conosco. Mas nós tínhamos a força do povo. A força do povo, a imprensa, quando ela queria, ela divulgava. Mas assim, a maior força nossa era a força dos trabalhadores que estavam na greve e a força da população que nos apoiava, que sabe que é uma empresa pública de qualidade, que sempre é uma empresa centenária, que sempre prestou um serviço de qualidade a toda a população. Eu cito o exemplo, até já estou avançando um pouquinho, na questão do Enem. O Enem, as eleições, o Enem, eu lembro que a última entrega do Enem foi em todo o território nacional, foi em 3 horas e meia, foi a entrega em todo o território nacional da prova do Enem. Isso poucas empresas conseguem atingir, ou até nossos concorrentes, um êxito tão grande nessa questão. E no mesmo período de tempo, né? No mesmo horário, né? No mesmo período de tempo. Isso aí não é uma hoje, outra amanhã, no mesmo É importante que a tempo. população saiba disso, da importância dos Correios, mesmo quando houve os desastres naturais aí, como de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, o Correio sempre esteve ali à frente na defesa da população. Então, é uma empresa que eu tenho muito prazer de fazer parte dela, de ter feito parte dela. Hoje estou aposentado, mas para mim foi uma empresa que me acolheu muito bem, a categoria me acolheu, e é uma empresa que eu gosto demais, porque foi uma empresa que acolheu a mim, e fui muito recepcionado pelos trabalhadores. Cumpri a minha missão nesses 32 anos de Correios, onde aposentei, mas entrando pela porta da frente e saindo pela porta da frente como um funcionário público que prestou um serviço de qualidade a toda a sociedade, a toda a população. Maravilha, Vicente. Vicente, a gente falando de assédio moral, de processo, eu estava lembrando de um camarada nosso, que hoje é doutor Jaelson, que foi uma das figuras que nos deu, que cedeu o seu nome, a sua luta para que a gente entrasse com os primeiros inquéritos civil público, né? As primeiras denúncias na Delegacia Regional do Trabalho. Ele está até convidado para estar aqui conosco no programa, contar a sua história, perfeito, a sua trajetória no Correio. E eu me recordo que um dia o Jaelson ele chegou no sindicato procurando por você, né? Que você na época fazia aquela região da Zona Norte, né? Ali. Perfeito. E você não estava. E ele falou que precisava falar comigo, ou falar com alguém da direção do sindicato. E ele havia chegado muito, muito tenso, muito nervoso, porque ele tinha ido trabalhar, tinha sofrido um assédio na unidade de trabalho, e aquilo ele começou a passar por um problema em que ele chegou na direção do sindicato falando: olha, eu vou voltar lá e eu vou bater naquele cara, e aí nós fomos conversar com ele. Você ainda não havia chegado no sindicato, em seguida você chegou, nós fomos almoçar com o Jaelson, e dali nós demos entrada numa denúncia na Delegacia Regional do Trabalho, junto com o doutor Sérgio, né, Sérgio perfeito, Augusto, que era na época o advogado do sindicato, né, ele, doutor Ismael, e que isso culminou num combate direto, né, da direção do sindicato ao assédio moral. Como você vê essa situação hoje? Viver aquela época e viver hoje, mudou muito? O assédio moral hoje, ele diminuiu, ele acabou, ou ele continua, só que de uma forma diferente, mascarada, ou não há uma denúncia direta? Nessa questão do assédio moral, continua, mas até acho que de uma forma mascarada, como se diz, né? Que assim, não é que o assédio moral acabou, infelizmente ainda continua esse mesmo assédio moral, mas de uma outra forma, né? Dessa forma mascarada, como
próprio dito. Então, assim, mas é uma luta que ela deve continuar pelo movimento sindical, sempre combatendo o assédio moral dentro do local de trabalho. A luta deve continuar também nessas questões de saúde do trabalhador. As doenças ocupacionais, ela não acabam. Não deixaram de existir, continuam. E essa nova safra de dirigentes aí deve continuar essa luta para garantir os direitos essenciais da classe trabalhadora, né? Da nossa classe exceptista, especialmente. E de todos os trabalhadores de modo geral, né? Que a nossa luta, ela não para. A luta do movimento sindical, ele não acaba aqui. Ela é constante. Apesar a gente ver aí o aparelhamento sindical, né? Que foi um dos grandes males do movimento sindical, o aparelhamento sindical. Então, acho que o sindicato ele tem que estar voltado para as lutas, para voltar aquelas bandeiras de luta que nós sempre levamos, que foi a defesa dos trabalhadores, defender os direitos de cada um, os direitos trabalhistas, né? Foi isso que nós sempre fizemos na luta. E lembrando que as conquistas como o plano de saúde nosso, que hoje a gente vê que está passando por uma situação bastante delicada, né? Foi uma das grandes conquistas da nossa época. Nos anos 90 a gente continuou essa luta. O Vale Alimentação e Refeição, os 70% sobre as férias, também foi uma grande luta nossa. E a luta contra a privatização. Então foram bandeiras importantíssimas que nós travamos naquela época, sempre e deixando bem claro que isso só foi possível graças às grandes greves que nós fizemos para demonstrar a nossa força, a força dos trabalhadores, foi que nós chegamos a essas conquistas aí. E hoje a gente vê que esse aparelhamento sindical acaba retrocedendo, né? A gente vê hoje perdendo direitos, né? O Correio Saúde jamais deveria ter mudado para Postal Saúde. E o Correio Saúde, quando era Correio Saúde, sempre foi um excelente plano. E desde que chegou um cidadão lá que ocupou um cargo, não era nem da categoria, que ocupou o cargo lá na direção e apresentou esse projeto de mudar para o Postal Saúde, chamava-se Del Profeta, né? Então o cidadão apresentou esse projeto na época do governo Dilma e de lá para cá o Postal Saúde só tem regredido. Então, ao invés de avançar, tudo aquela conquista que nós tivemos do plano que era Correio de Saúde na época, hoje o Postal Saúde, infelizmente, está ficando muito precário para os trabalhadores, fechando diversos conveniados. Então, essa questão aí precisa ser resolvida. Então, o movimento sindical está numa campanha salarial importantíssima e que não deve abrir mão desse direito tão importante, que é a garantia da saúde para os trabalhadores, o convênio médico de qualidade, garantir aí a questão dos 70% sobre as férias, que foi uma grande perda para a categoria. Nós lutamos muitos companheiros tombaram no caminho lutando para garantir esses 70% sobre as férias, como os 30%, dos carteiros, né? Foi uma luta muito grande. Muito grande. Tenho muito orgulho de ter participado de todas essas lutas e também lembrar aí os dirigentes da Fentec, que eu gostaria, o saudoso Saldanha, quando eu conheci um grande companheiro de luta, Pereira, o companheiro Eduardo Ceará, mesmo o Ezequiel aqui de São Paulo, também foram companheiros que eu conheci na luta e que devem ser lembrados, né? Companheiro Passarinho. Então a gente tem que lembrar desses grandes companheiros. O companheiro Barbosa, que já esteve aqui, eu aprendi muito com o companheiro Barbosa no dia a dia. Como atuar no companheiro. Hoje o companheiro Reinaldo de Jesus também está lá em Salvador, tá na Bahia. Mas são companheiros que deram a sua contribuição para a luta e a gente tem que lembrar deles como companheiros que contribuíram para hoje. E que foram muito importantes. Foram muito importantes para o movimento sindical. Embora tivesse divergência de ideias, de pensamento, de como organizar a categoria, mas sempre teve respeito, né? Sempre teve deliberações da direção do sindicato em que ia para a base e essas deliberações eram encaminhadas, né? Algo que me fez aprender muito no movimento sindical eram as reuniões setoriais. Perfeito. Nós tínhamos muitas reuniões setoriais, embora a dificuldade de conseguir a reunião fosse difícil, porque a empresa tentava barrar a reunião setorial, mas era uma forma de organização dos trabalhadores e trabalhadoras que deu muito certo, né? Perfeito. E que nesse período a gente não vê isso muito acontecer. Então acho que é algo também que a gente tem que reivindicar, são as reuniões setoriais, a formação no local do trabalho, porque se não fosse a formação no local de trabalho, a organização no local de trabalho, a gente não tinha
naquele período, muitos ativistas que ou vieram para a direção do sindicato, ou foram para a federação, ou mesmo construíram as lutas locais nas suas unidades de trabalho, né, na base, e entenderam o processo que a gente estava passando, principalmente o processo da privatização. O processo da privatização é um processo que, desde que eu entrei no Correio, ele se dá, e hoje ainda nós temos que lutar contra isso. Mas isso a categoria entendia por que teria que ser contra a privatização, porque entendia a necessidade do Correio na sua vida. Vicente, fale um pouco aí sobre a sua visão do Correio hoje, a visão do movimento sindical hoje. A visão do Correio hoje assim, eu creio que essa questão, igual você citou, a questão das organização para o local de trabalho, né? As reuniões setoriais. Isso aí é muito importante, que ela traz uma formação para os trabalhadores, para eles poderem estar atuando verdadeiramente em prol da classe, né? Então, assim, hoje é lamentável a gente ver a empresa passar por esse momento difícil aí, porque a gente sabe que é um sucateamento que vem ao longo dos anos, no sentido de querer privatizar a empresa. E hoje a empresa passa um momento difícil. Eu tenho plena convicção que a empresa ela já passou por várias fases difíceis, em vários momentos. Uma empresa centenária que tem mais de 500 anos de existência, né? Passou por momentos, diversas conjunturas, e hoje está passando por uma situação bastante crítica, né? Mas eu tenho muita fé e confiança que a empresa vai se recuperar em todos os sentidos, financeiramente. Essa categoria vai continuar sendo, como sempre foi, combativa, né, para garantir essa empresa pública de qualidade para a população. O governo dele tem que colocar o aporte, sim, para a empresa, que em momentos quando o governo mais precisou dos Correios, os Correios sempre estiveram ali, inclusive, acho que anos anteriores, ainda acho que no governo Dilma, foram 6 bilhões que foram repassados para o cofre do governo federal. Perfeito. Né? Então, assim, então eu vi uma matéria essa semana que o número 2 da Fazenda falou que não vê com bons olhos. Eu acho que ele tinha que ver com bons olhos, sim, a empresa brasileira de Correios. Ela precisa, sim, desse aporte do governo para que essa empresa continue sempre prestando esse grande serviço para a sociedade, para a população, uma empresa que ela jamais deve ser deixada de lado. Então, eu vejo sim com bons olhos que o governo tem que garantir esse aporte para a empresa brasileira de Correios e garantir que a empresa continue funcionando, se modernizando, trazendo melhores serviços de qualidade para a população. Até porque, Vicente, é uma empresa pública que está dentro do orçamento do Ministério das Comunicações, mas que nunca recebeu nenhum tipo de repasse do Ministério para cumprir as suas funções, ou para modernizar, trocar frota, contratar pessoal. É uma empresa pública que está dentro do orçamento do Ministério das Comunicações, mas que, ao invés de receber dinheiro do governo, ela repassa dinheiro para o governo. E é bem lembrado que no governo da presidente Dilma foram repassados 6 bilhões. Eram para ter sido repassado em torno de 1,5 bilhão, foram repassados 6 bilhões Perfeito. Para o governo federal. E esse dinheiro nunca retornou em investimento ou mesmo em financiamento para os Correios. Né? Então é importante que tenha realmente esse aporte, que tenha esse socorro agora, nesse momento em que a empresa está pedindo socorro. Nós temos aí a questão do... Cara, esquecendo, falhou um pouquinho aqui. Temos a questão do concurso público, que eu quero lembrar. Teve o concurso público. Esses trabalhadores que foram aprovados no concurso público devem ser convocados imediatamente, né? Até para atender essa demanda de serviço, atender melhor a população. E se for necessário fazer um novo concurso, que faça um novo concurso. O concurso público ele é muito importante. Eu defendo o concurso público em todos os sentidos, porque ele é importante para a classe trabalhadora, é importante para a empresa pública, o concurso público, né? Eu sei que tem um meio que é contra o concurso público, mas eu sempre fui favorável ao concurso público. Então, esses trabalhadores e trabalhadoras que prestaram o concurso público e foram aprovados, que eles sejam convocados para que eles possam trazer mais melhoria, mais condições de trabalho e principalmente atender melhor a nossa população.
Maravilha, Vicente. Vicente, agora, nesses minutos finais, eu gostaria de fazer uma homenagem a um camarada nosso, né? Dedicar esse programa ao companheiro Edmilson Viveiros, né? Edmilson Viveiros, né? O Patropi, um camarada que militou conosco no movimento sindical, que foi responsável, inclusive, pela minha entrada no movimento sindical, junto com o companheiro Jacó, né? O Patropi, ele era o cara que era responsável pelaquela região da Zona Leste ali, de São Miguel, aquela região ali, um camarada que muito me orgulha falar dele, porque quando eu chego no Correio, no momento daquela greve de 97, me bate na porta lá um dirigente sindical e no dia em que ele chega, o delegado sindical não estava, e eu estava chegando. E ele começou a me falar do movimento sindical ali e tal. E meses depois eu me torno delegado sindical, né? E quem leva a minha ficha de filiação do sindicato, como sócio do sindicato, foi o Edmilson Patropi. Um camarada que nunca negou a luta. Me recordo que muitas vezes na madrugada, quando tínhamos que sair para fazer piquete, ele estava ali no volante daquela Kombi do sindicato. Muitas vezes, quando a gente tinha que visitar assentamentos, né, que a gente tinha uma parceria muito grande com o pessoal do MST, né, a gente arrecadava cesta básica, levava também para o movimento, ajudava as ocupações. Muitas vezes tinha uma ocupação que precisava de uma ajuda, e na época eu não dirigia, e aí a gente dava um grito. O Patropi chegava com aquela Kombi, nunca se negou a luta. Então é um camarada que para mim é muito importante. Militou contigo muito tempo, né? Perfeito. Né? Pode. E e também contribuiu muito para a luta pela reintegração dos diversos trabalhadores aqui de São Paulo, delegados sindicais, vários trabalhadores que sofreram perseguição política no movimento sindical ou por questão de assédio moral. E nós tivemos uma conquista importante a partir ainda quando eu estava na Secretaria-Geral. Acho que o meu grande legado no movimento sindical foram as reintegrações, porque eu participei de várias reuniões aqui na DR São Paulo em busca das reintegrações. Reintegramos vários trabalhadores de base, vários dirigentes sindicais que eram demitidos, que hoje voltaram à ativa. Então isso para mim é muito gratificante, que a luta vale a pena. E o meu grande legado na minha passagem pela Secretaria-Geral, além de atuar junto ao Ministério do Trabalho em defesa dos trabalhadores, na questão de saúde, nas questões das condições de trabalho, atuei muito nas mesas redondas do Ministério do Trabalho, Ministério Público, até lutando junto às agências da Previdência, que na época os peritos também tinham chamado a denúncia de maus trato, que não era muito bem tratado na hora do perito receber esse trabalhador, né? Ali. Então a gente travou uma luta muito grande, mas a nível de Correio foi uma luta nacional das reintegrações, e eu tenho muito orgulho de ter participado com os demais dirigentes sindicais e a categoria pelas reintegrações. Há uma luta melhor do que você reintegrar um pai de família, um trabalhador ou trabalhadora para o seu posto de trabalho. Então, para mim, aos 60 anos eu me sinto um cara muito realizado, né? Nessa questão aí, na luta sindical, e principalmente nessa luta pela participei de várias conquistas, dos 30% para os carteiros. Tá? Eu deixar aqui um forte abraço a todos os colegas carteiros, atendentes comerciais, meus colegas da Gerem, e dizer que foi muito importante estar sempre ali na luta, junto com todos, e trazendo essas conquistas importantes para a classe trabalhadora. É isso aí, Vicente. Quero lembrar a você, novamente, meu amigo, minha amiga aí que tem acompanhado o Radar Podcast, que tem assistido aos programas anteriores, que curta, compartilhe, se inscreva no canal, envie para os seus amigos, envie no grupo de trabalho, envie no grupo da igreja, no grupo da família, porque o que nós contamos aqui de história dos trabalhadores dos Correios é algo que o povo precisa saber. Que essa é uma empresa que ela é importante não só para os seus trabalhadores, não só para o governo federal, que recebe repasses do Correio, mas ela é importante para a população brasileira. Uma população que é sofrida, que muitas vezes
só tinha uma notícia, hoje na era do WhatsApp, das redes sociais, está um pouco mais fácil. Mas muitas famílias, Vicente, ela só recebia notícia dos seus familiares através do correio, através do telegrama, através da carta, né? Então essa é uma empresa que ela é milenar e ela é muito importante para a população brasileira. Então curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, divulgue essa luta e essa história dos trabalhadores dos Correios, porque nós temos ouvidos aqui outros trabalhadores de outras categorias, trabalhadores sem direito, trabalhadores que estão aí na luta contra a escala 6x1, e temos falado muito aqui sobre a luta dos trabalhadores dos Correios. Então é importante que você divulgue esse trabalho, que nos ajude a divulgar esse trabalho. Vicente. E o plebiscito popular também. E o plebiscito popular também, né? Estamos aí no plebiscito popular ainda. Vote no plebiscito popular, deixe lá a sua opinião. Vicente, suas considerações finais aí para nós encerrarmos nosso programa de hoje. Eu quero aqui encerrar, deixar meu agradecimento aqui a todos e a todas que têm acompanhado o Radar Podcast, agradecer ao Ribamar pelo convite, né? E a toda a categoria, e também e ser grato também à empresa que eu trabalhei por 32 anos, né? Quase 33 anos. Foi uma empresa que me acolheu, os trabalhadores me acolheram bem, e eu fico mais uma vez realizado de ter participado dessa grande empresa, de ter feito parte do quadro de empregados. Na época que eu entrei, era mais de 130 mil trabalhadores a nível nacional. Hoje está em torno de 75, 80, mas a luta, ela, como eu disse, vale a pena, e vamos lutar sempre para conquistar os nossos direitos, porque a luta, ela é importante em todos os momentos. E quero agradecer aqui a todos aí que acompanham o Radar Podcast e a todas. Maravilha, Vicente. Muito obrigado. Quero agradecer também a você que tem assistido, agradecer aqui a presença do Vicente, né, que se dispôs a vir aqui contar um pouco da sua história, um pouco da luta, né, lembrar que todas as conquistas que nós tivemos nessa categoria são fruto de luta e organização. São fruto de reuniões em local de trabalho. São fruto de debate com a categoria. De explicar para a categoria o que é um determinado assunto. De pegar uma primeira hora da empresa e ir lá e desmentir as mentiras que estavam sendo contadas para os trabalhadores. Principalmente no momento de campanha salarial, que é o momento em que a empresa mais ataca os trabalhadores e trabalhadoras. Então, a nossa luta ela foi feita dessa forma. Então, é muito importante que os trabalhadores e trabalhadoras acompanhem o nosso programa, que esteja aí junto conosco nessa jornada. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.